que as pessoas têm sobre as histórias de Davi, e é claro que ele teve as suas histórias de um homem guerreiro, um homem capacitado, forte, que venceu grandes batalhas, que começa lá vencendo o grande gigante Golias. Histórias lindas, maravilhosas. Mas o povo também não esquece de citar as histórias de derrota desse grande homem de Deus. Mas como assim? História de derrota de um grande homem de Deus? Se é um grande homem de Deus, não era para ter história de derrota. A vida nossa são cheios de consequências, irmãos, de altos e baixos. E tanto as coisas boas acontecem para os justos e para os injustos. E mesmo ele tendo as histórias de derrota, de pecado, ainda Deus teve a ousadia de dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Um homem que Deus amou, um homem que Deus justificou, um homem que Deus perdoou. Por quê? O Senhor via dentro de Davi algo que muitas pessoas não têm, que é a sinceridade. E Davi carregava isso. E Deus admira muito o homem sincero. Deus sempre admirou o homem sincero. E vejamos que Davi comete aqui um grande erro, uma falha muito grande, que no entanto custou muito caro. A vida inteira de Davi pagou pelo preço do seu pecado. E uma das coisas que precisamos tomar consciência, irmãos, é quando muitas das vezes achamos que outras pessoas precisam pagar um preço, sendo que aquele preço que estamos desejando que outras pessoas paguem, nós precisamos pagar primeiro. Porque quando o profeta chega diante de Davi, contando aquela história triste, e dizendo: Davi, tem dois aqui no teu reino aqui, que um tinha um monte de ovelha, e o outro, coitadinho, só tinha uma. Só que o problema, Davi, que veio uns viajantes, passou na casa do homem que tinha bastante, sabe o que ele fez? Ele pegou a única ovelhinha do seu vizinho, matou e deu para os viajantes comer. Fizeram festa com ela. Davi se indignou, levantou, esbravejou e disse: quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. E aquilo que ele fez, ele tem que pagar 4 vezes mais. Quando ele dá a sentença, o profeta olha para eles e diz assim: sabe quem é esse homem? Quem que é? É você. Aí que temos que tomar cuidado. E que, no entanto, o que saiu da boca de Davi foi exatamente o que aconteceu. Menos uma coisa, porque o profeta, na hora, tirou a sentença de tirar a morte que ele tinha derramado na cabeça de quem tinha feito aquilo. Porque ele disse: esse homem é digno de morte. Só que aí a sentença vem da boca do profeta dizendo: Deus tirou de você, você não morrerá. Só que a espada não sairá da tua casa. E aquilo que ele desejou, dizendo que tinha que pagar 4 vezes, ele pagou com seus próprios filhos. Sendo que o primeiro morre, que é essa criança aqui, que nós acabamos de ler. O segundo foi Aminon, que no entanto ele comete um pecado, um incesto com a sua própria irmã, e ele teve que sentir a dor de ver um filho, estrupando a sua própria filha. E quem vai matar? O seu outro filho, Absalão. Depois ele vê que Absalão é morto por Joabe, numa guerra em que Absalão tenta tomar o reino do seu próprio pai, cometendo pecado com as suas próprias mulheres no terraço, onde todo mundo via. E o terceiro e o quarto filho foi Urias, que tentou usurpar o reino que o Senhor já tinha falado que Salomão ia reinar. Então, as 4 ovelhinhas que ele falou que tinha que pagar, ele próprio pagou
dando praticamente a sentença dos seus filhos morrer. Então, irmão, passou pela amargura, passou pelo sofrimento. Glória a Deus. Mas o que nós vemos de tudo isso? Que ele passou pelos testes, passou pelas amarguras, passou pelas dificuldades, mas não passou, irmãos, humilhado uma vida inteira como um perdedor ou um fracassado. Que aqui a gente já vê um bonito exemplo, que o Senhor já tinha falado que essa criança não ia viver. Quando ela nasce, ela já nasce doente. O que Davi faz? Vou tentar reverter a situação. Ele vai para onde? Jejum e oração. Alguém pode até dizer, falou de jejum e oração, que não quer dizer que não vale nada? Claro que vale, porque eu acredito que o jejum e a oração que Davi fez ele voltar a ser mais forte ainda, enfrentar os problemas melhor do que ele enfrentava antes, e ter a capacidade de entender que as coisas não acontecem só quando eu quero e você quer, é como Deus quer. E quando nós não estamos próximos de Deus, tudo é motivo de revolta, tudo é motivo de ira, tudo é motivo de nós ficar, sabe, revoltados com situações. E aqui nós vemos que ele vai para o jejum e a oração. Ele fica lá um dia inteiro, joelhado com o rosto em terra. E a criança ali doente, né? Então eles foram lá até os seus servos, foram lá e tentaram levantar Davi da oração, dizendo para ele comer, dizendo por certo para ele tomar banho, dizendo para ele sair daquela situação, e ele ali prostrado. E nada que a criança melhorasse. Quando passa os 7 dias, Davi na mesma situação, sem comer, sem beber, sem tomar banho. Não estou falando de um rei, irmão. Não estou falando de um homem qualquer, de um homem que sentado no trono e julgava como uma nação. Era esse Davi que estava agora ali, jogado na terra, humilhado, cheirando pó, sem tomar banho, sem comer, sem beber. 7 dias. Vocês conseguem entender isso? Quando termina os 7 dias, o que acontece? A criança morre. A criança não viveu, a criança morreu. Aí os servos olharam para aquilo e falaram: escuta, vamos fazer silêncio aqui, porque se a criança viva, esse homem ficou aqui sem comer, sem beber, jejuando, imagina se ele sabe que a criança morreu. Mas quando Davi percebeu um cochicho aqui, outro ali, ele percebeu que a criança tinha morrido. Então ele se levantou e perguntou: escuta, a criança morreu? Sim, a criança morreu. Olha o que ele fez. Ele se levantou, se banhou, foi lá na casa de Deus, adorou o Senhor. Será que se fosse eu ou você, não tendo preparação, fazendo tudo isso, nós íamos lá fazer a oração a Deus, orar ao Senhor, adorar o Senhor? Será que nós não íamos dizer: nunca mais agora eu piso na igreja, nunca mais eu sou crente, nunca mais eu prego, nunca mais eu dou glória? Será que nós não poderíamos fazer isso? Olha o que Davi fez. Se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de veste, não foi comer primeiro, entrou na casa do Senhor, adorou o Senhor. Depois de tudo isso, aí ele veio à sua casa, pediu pão e comeu. Que atitude, né, irmão? Que exemplo, né, irmão? Que coisa linda que ele fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que quando ele faz tudo isso, os servos então não entenderam. Mas escuta, pela criança viva, você jejuou, você chorou. Depois que ela morreu, a criança se levanta e come pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor compadece de mim e viva. Ele não estava dizendo: Senhor, você tem que fazer. Estava dizendo: quem sabe, se o Senhor quiser, se Ele achar graça na minha petição. Mas é como dizendo: todavia vai ser feita a sua vontade. Glória a Deus. Agora, a criança é morta. Por que eu vou jejuar agora? Ela vai voltar a viver? Não, né? É isso mesmo. Não vai. Você falou certinho. Está vendo? A criança está prestando atenção. Ó. A criança que não está na comunhão. Então quer dizer, não ia voltar a viver.
Adiantava agora ele ficar jejuando? Adiantava ele ficar orando por uma coisa que já era? Já foi? E por que o Senhor então está mandando esse assunto de palavra? Porque tem muita gente, irmão, que gosta de viver de derrota. Já teve tantas derrotas na vida que já ficaram no passado. Mas ele volta lá atrás e começa a dizer: eu lembro daquele carro que eu perdi. E porque eu perdi tal coisa? Porque eu perdi aquele emprego. E dá até nome para tudo aquilo que ele perdeu. Ele só não sabe viver das vitórias que Deus dá. Você pergunta: mas as vitórias? Peraí, deixa eu lembrar de alguma. Mas das derrotas, ele sabe todas elas, às vezes marca até no calendário. Eu perdi isso tal dia, eu fiquei enfermo tal dia. Ele lembra da dor, ele lembra da enfermidade, ele lembra da perca, ele lembra do choro. E vive angustiado e amargurado por aquilo que não volta mais. Vive angustiado e amargurado por coisas que não vai voltar mais na sua vida. E fica, sabe, se fazendo de coitadinho, porque eu tinha aquilo, eu tinha aquilo outro, é porque minha vida não é a mesma coisa, é porque eu perdi, é porque não sei porquê. Irmão, Deus detesta coitadinho, irmão. Deus detesta pessoas que se faz muito, sabe, de mimizinho, e de porque isso, porque... O Senhor quer homem de postura, homem valente, homem que levanta a cabeça. Perdeu, eu ganho de novo, deu errado, vai dar certo. Não aconteceu, vai acontecer. Deus permitiu isso, mas Ele é Deus, Ele está na minha vida. Não é por causa disso que eu vou parar de ser crente, não é por causa disso que eu vou parar de dar glória. Eu sei quem Ele é, eu sei o poder que Ele tem, eu sei a força que está nele. Meu Redentor vive. Glória, dá para dar glória por essa palavra? Mas tem gente que vive só de coisinhas de passado, né? Porque dá o tempo, dá o tempo. E para, irmão, e o que você vive hoje, está vivendo agora, é o presente. Glória a Deus, glória a Deus. Olha que palavra que Deus está mandando hoje. Davi não ficou lá prostrado depois que tudo isso aconteceu. Ele levantou, se banhou, ungiu. Olha só, o que é ungir, irmão? É dizer: eu sou separado. Ele próprio estava dizendo: eu ungi, tudo que aconteceu foi por causa do meu pecado, por causa do meu erro, mas agora eu estou derramando uma unção na minha cabeça. Eu estou separado do que ficou, eu estou separado do que foi, eu estou separado do meu erro. Agora eu sou um outro homem, eu sou mais forte, eu sou valente, eu sou ungido de Deus. É isso que eu quero falar para os meus servos, quem eu sou. Eu não vou ficar me lamentando aqui pelo meu pecado, é porque eu pequei, é porque eu fiz isso, eu não devia ter feito. Já fez, já tinha errado. Glória a Deus. Então dá glória hoje por essa palavra. Hoje o Senhor quer colocar pagador no meu pecado, no teu pecado, no passado, no que ficou, no que já foi, no que já aconteceu. Hoje o Senhor quer fazer nós enxergar amanhã, vai ser diferente. Hoje já é diferente. Deus está na nossa vida, glória. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. É vivermos, basta cada dia o seu mal, meu irmão. Basta cada dia o seu mal. O Senhor quer que o Senhor levanta a cabeça, estufa o peito, dá a volta por cima e continua a tua vida dando glória a Deus. Senhor, tem muito mais para fazer na minha, na tua vida, do que já foi feito, do que já ficou para trás. Vocês acreditam? É essa fé que precisamos ter no coração. Não ficar nos lamentando. Quando Josué mesmo ficou lá prostrado também por causa que tinha perdido, eles tinham vencido, irmão, a cidade de Jericó, os muros invencíveis, que eram os muros de Jericó. Depois de 7 dias, no 7º dia levantaram de manhã, tinha dado uma volta por dia, no 7º dia levantaram de manhã, deram 7 voltas no mesmo dia. Eles gritaram, era um muro que não tinha como dizer, vai derrubar, não tinha. Eles viram o muro se desfazendo aos seus pés, eles viram a cidade de Jericó Deus entregando nas suas mãos. Agora o problema é que um homem, ele criou um pecado que não era para ter feito, pegou lá a capa babilônica, coisas que não era para ter pegado, e trouxe para Israel. Vai vencer uma cidadezinha que era um ovinho, pequenininha, cidade de Ai. Morre alguns homens, eles estão tudo lá prostrados. Senhor, não é para acontecer isso, porque eles vão dizer de nós, o que vai falar? Ei, Senhor, eles vão saber que nós perdemos alguns homens nessa... Irmão, e não ia dizer que eles passaram o mar vermelho em terra seca? Não ia dizer que Deus sustentou eles 40 anos e nunca faltou o pão que Deus mandava todos os dias? Não ia dizer que eles pediram carne e Deus mandou 30 dias carne e eles comeram?
vencer. Tira o pecado que está no meio de vocês, vocês vão vencer de novo. Vocês só perderam porque a culpa não é minha, a culpa é sua. Glória, dá para dar glória hoje. Nós temos que começar a rever a nossa vida e ver os porquês, porque é fácil colocar culpa em Deus. Por que Deus não vê isso? Por que Deus está permitindo aquilo? Por que eu perdi aquilo? Por que eu perdi aquilo outro? Tem que rever se a culpa não é tua de ter perdido. E se é só mudar, é só virar a página, é só dizer, vou melhorar. As coisas vão mudar. Deus continua sendo Deus. Glória, dá para dar glória hoje por essa palavra. Glória a Deus, é só mudar. E o que ele não fez em um ano, ele faz em um dia. Ele faz de hoje para amanhã. Porque, no entanto, vejamos aqui, irmãos, que no mesmo ventre que nasceu o filho do pecado, Deus rejeitou. Da mesma mulher que Davi cometeu um grande ato de adultério, ficou marcada a sua vida. Sabe o que Deus faz agora? Faz nascer no mesmo ventre que alguém dizia, o ventre do pecado. Agora nasce um filho chamado Salomão. E o profeta Natan, que deu a sentença, chama esse menino de Gideões. Você sabe o que quer dizer isso? Amado por Deus. Glória a Deus. O mesmo ventre que alguém diz, por causa que é pecadora, por causa que adulterou, como que pode agora, no mesmo ventre, em que alguém nunca esqueceu do pecado, até hoje não esquece, Deus olhar e dizer, eu vou abençoar esse ventre, vai nascer um menino, vai chamar Salomão. Alguém vai colocar Gideões, porque na verdade é amado por Deus. Vai ser o homem mais sábio da terra, o homem mais rico da terra. Vou fazer por ele levantar aqui uma casa para ter o meu nome dentro dela. Irmão, dá para entender tudo isso? E ficar uma história marcada de um homem que antes dele e depois dele não teve mais sábio do que ele. Da onde nasceu? De um ventre de uma mulher que alguém olhava e dizia, é pecadora. Então dá uma glória por ela. Deus inverte coisas, Deus inverte vida, Deus inverte página, Deus inverte história, Deus inverte coisas ruins e faz acontecer coisas boas. Dá para dar uma glória. Mas por que Deus fez isso? Porque não viu Davi dizendo assim, pronto, para mim acabou, eu estou entregando tudo, eu não sou mais rei, Deus não me ouviu, foi isso que ele fez? Não. Levantou do pó, levantou da cinza, foi lá, se vestiu, se ungiu, foi na casa do Senhor, adorou o nome do Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu não ouviu a minha oração, ou mesmo que tu ouviu, tu não fez porque tu já tinha falado que ia levar o menino embora. Seja feita a tua vontade, mas eu te amo. Glória, glória. E o que ele fez depois disso? Ele foi lá e consolou Davi a Batseba, sua mulher. Entrou a ela. Podia ter olhado para ela e dizer, mulher, não adianta que tudo agora que nascer do você, vai nascer em pecado. Tudo que sair do você não vai prestar. Ele consolou Batseba, entrou a ela, se deitou com ela, teve um filho e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Nunca vai nascer na tua casa. Natan pega o filho e vai chamar Gideões, que quer dizer, por amor do Senhor. Senhor ama essa criança. Irmão, dá uma glória hoje por essa palavra. Vocês acreditam hoje que o Senhor quer ver nós? Levanta a cabeça, irmão. Dá uma glória por essa palavra. O Senhor está dizendo, esquece, foi, perdeu, já acabou, ficou para trás. Lembra, que aonde você está? Você está na casa do Pai. Quem está falando com você? O Senhor. Quem é Ele na tua vida? É o Todo-Poderoso. Dá uma glória para Ele. Glória a Deus, glória. Dá uma glória para Ele e acredita. Ele continua sendo Deus da tua vida. Se Ele quiser hoje, Ele quebra todos os encantamentos do diabo, toda coisa ruim que foi lançada na tua vida, todas as setas que foi lançadas sobre a tua casa. Se veio por um caminho, hoje ela cai por terra. Dá glória por essa palavra. Deus manda pregar por essa palavra. Eu vou inverter o que é mal em bem, eu vou inverter o que é maldição em benção na tua vida. Dá glória por essa palavra. Mas eu não quero ver você voado, eu não quero ver você de cabeça baixa.
baixa. Se for possível, como fez aqui Salomão, troca as tuas vestes. Para de andar com essas vestes rotas, de humilhado, de pobre, de miserável. Troca as vestes, compra vestes novas. Se põe de pé na glória do Senhor. Senhor, muda a tua história. A gente que acha que ser crente, irmão, tem que andar até meio sarrapadinho, sabe? Tem que mostrar que eu tô provadinho e usa aquelas roupas tudo. Irmão, deixa os outros ver você diferente. Você não tem que ficar contando historinha triste para ninguém. Se pensa que alguém vai ajudar você, vai nada. Alguém está nas tuas costas dizendo, na hora, parece que ele está chorando com você, mas por trás está dizendo, bem feito, eu quero ver ele perder mesmo. Eu quero ver ele derrotado mesmo. E você fica contando historinha triste para esse e para aquele. Para com isso. Se nem Deus quer ficar ouvindo uma historinha triste sua. E fica lá, sabe? Porque eu estou numa prova. Para de falar de ficar passando que você está provado. E fala que você é abençoado. Irmão, isso, Deus sabe a prova que eu estou. E eu estou numa prova. Só sabe falar disso. Você sentar para falar de doença? Não, doença? Doença estou eu. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Minha diabetes. Para de falar essas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou devendo. Você está devendo nada. Se você vê o que eu estou devendo, você está falando o que? Profetizando sobre dívida. Começa a ver o que você tem de bom. Alguém queria estar no teu lugar hoje para ter as vistas que você tem, as pernas que você tem, a boca que você tem, o cabelo que você tem, o corpo que você tem. E sabe onde ele está agora? Em cima de uma cama. E se fosse milionário, ele dizia, eu tenho todos os meus milhões, me dá a tua saúde. E você, só miséria, só miséria. Não dá para dar uma glória hoje por essa palavra. Você é rico, você é milionário. Começa a profetizar coisas boas, mesmo não tendo. O que você tem? Tem uma mansão, eu tenho uma esposa linda, um marido bonito, os filhos maravilhosos, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho alegria. O mais importante, eu tenho Deus. Deus está comigo. Eu não sou filho de um qualquer. Eu sou filho do Criador dos céus e da terra. Eu não sou um homem que às vezes o meu nome está numa placa da cidade, está numa esquina, está no viaduto. Meu nome está escrito no livro da vida. E sabe quem foi que escreveu? Foi Deus que escreveu. O seu próprio punho, Ele escreveu meu nome no livro da vida. Por causa de mim, Ele manda anjo passar na minha casa, visitar a minha casa, guardar a minha casa. Eu sou importante. Eu sinto uma presença que o homem não consegue sentir, o milionário não consegue ter, uma presença que vem do reino da glória de Deus. Eu sou lindo, eu sou abençoado. Dá glória por essa palavra. Glória, aleluia, 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 aleluia. Estou sentindo o poder muito forte aqui nessa palavra, glória. Eu já estou vendo, irmãos, nós deixando o passado para trás. E o Senhor dizendo, levanta-te, unge a tua cabeça com óleo da alegria. Aleluia. Todos os dias que acordar, quando for sair, veste as suas melhores roupas. Aonde você for, aonde você passar, procure colocar os teus melhores perfumes. Eles vão começar a dizer assim, mas peraí, parece que ele estava perdendo, mas olha como que ele está. Olha esse tique dessa mulher. Olha que coisa bonita. Você acredita nisso? Eu vou tirar o que o teu aniversário tem falado de você, porque em parte você é o culpado. Você próprio se fez miserável. Meu aniversário tem ousadia de dizer, olha lá o miserável lá, olha lá o pobre lá, olha lá
vida é o diabo. Ele é falido, ele não tem mais nada. O que ele tinha, ele perdeu. Se você não tiver nada na vida, você tem a maior riqueza. Você tem Deus na tua vida, no teu coração. Você acredita nisso? Glória a Deus. Tem muita gente que é só pobre que só tem dinheiro. Tem milhões. Ele é tão pobre que só tem os milhões. Tem gente que não tem nada e é milionário. Que palavra, né? Não faça que nem ele. O que você ouviu de ruim hoje? O que você ouviu de mal hoje na tua vida? O que aconteceu de pior hoje na tua vida? Vai ficar prostrado? Vai passar a noite em claro? Vou passar a noite em claro porque eu não sei como eu faço para me pagar aquela conta amanhã, e eu não sei o que eu vou fazer, e fica lá. Resolveu o problema? Perdeu só o sono? Não aconteceu nada, o dinheiro não caiu, por quê? Você perdeu o sono? E xinga a mulher, se ela não tem culpa, xinga o marido, se ele não tem culpa. E a casa fica uma desordem. Os filhos olham para a sua cara, está com aquela cara namorada, de triste, aborrecido, perdedor. Depois diz, eu sou crente. Tem os meus filhos que perdem a fé por ver você como líder. Era o que Josué estava. Viu tanto milagre, monte tremendo, Deus falar com Moisés. Viu as tábuas sendo escritas pelos dedos de Deus. Aí por que o homem vai embora? É como se tivesse perdido a guerra total. Senta, abaixa a cabeça e fica lá. Triste. E o povo dizendo, líder? Esse homem é o nosso líder? Que líder é esse? Até Deus dá um chacoalhão. Josué, anima-te. Você acha que por causa de Moisés que o povo vai entrar na terra? Foi Moisés que mandava descer maná? Foi Moisés que abriu o mar? Foi Moisés que fez isso? Foi Moisés. Simplesmente foi um instrumento. Anima! Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Dá para dar glória por essa palavra? Que tem muita gente, irmão, que gosta de contar obras dos outros. Você viu a obra que Deus fez com o fulano? Você viu? Por que não faz com você? Você não acredita. Você acha que Deus faz só com o fulano, com o ciclano? Porque Deus operou, porque Deus... Na sua vida nunca faz nada. Sabe por quê? Porque você está desanimado. Levanta a cabeça hoje e diga, Senhor, a obra que Tu fez com ele, eu quero que Tu faz na minha vida. A obra que Tu fez no passado, eu creio que o Teu mesmo Deus vai continuar operando, Senhor. Eu estou esperando no milagre, mas não é para esperar moaquinho, não. É para esperar você dando glória, manifestando, limpando, sapateando, pulando, irmã, profetizando dentro de casa, falando que nem louco. Você vai ver o milagre chegar na tua vida. A hora vai mudar. Glória. Porque vejamos, procura como que chamava o filho que morreu. Procura. Nem nome tem. Por quê? Porque o Senhor já falou antes dele nascer, esse menino não vai viver. Nem nome tem. Você põe nome em tudo que é ruim que ficou no passado. Esquece de pôr nome nas vitórias que você já alcançou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esquece, irmão. Esquece do que ficou. Apaga todos os nomes que você já perdeu. Perdi tal coisa, esquece. Perdi tal coisa, esquece. Perdi aquilo em tal, esquece. Daqui para frente, você vai começar a notar o que você vai ganhar. Começa a notar de amanhã cedo. Glória a Deus. E mesmo que você não veja nada, já começa dizendo, eu acordei hoje com as minhas próprias pernas, tomei um cafezinho que Deus preparou na minha casa, eu acordei, tive que olhar do lado, achei uma companheira que está dormindo comigo. Você vai lá, visita o teu filho, eu acordei hoje, eu vi o meu filho com saúde, bonito, alegre. Comece a colocar as vitórias que você tem todos os dias e você não dá valor para elas. Dá para fazer um relato de tudo isso? Vamos começar a fazer, como que chama aquele negócio que faz todo dia? É diário, né? Faz o diário todos os dias. Você vai ver
quando chegar o final do mês, quanta coisa que você vai ter para agradecer a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está virando o mês hoje, não está? Olha só. Hoje é dia 30. Hoje é dia 30, amanhã é dia 1º. Hoje, vamos dizer, esquece, amanhã é dia 1º. Dia do trabalhador. Aí já começa trabalhando por você mesmo. Começa a fazer um diário. Quando chegar o final do mês que vem, você vai abrir e começar a ler o teu diário. Você vai dizer: meu Deus, eu tenho tudo isso para dar glória a Deus. Eu tenho tudo isso para agradecer. Não é possível. O mês passado eu só falei que eu tinha perdido isso, perdido aquilo. Esse mês eu só ganhei aquilo. Deu certo, foi bom, eu estou vivo. Deus me guardou, Deus sustentou, Deus livrou do perigo, do acidente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos mudar o diário? Glória a Deus. Vamos mudar o diário? Glória a Deus. Glória a Deus. Está em você. Você quer viver moadinho? Fica. Só que o senhor não está nem aí, viu? Não pense que a sua carinha feia vai mudar. Deus continua sendo Deus. Deus gosta de homens valentes, guerreiros, que estufam o peito e dizem: eu estou na guerra, estou contigo até o fim, dos pés. Pela vida ou pela morte eu chego do lado de lá. Essa palavra, Deus seja louvado.